mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando mais uma vez sobre a perícia judicial contra o INSS. Você que entrou com processo judicial contra o INSS aí recentemente, vai passar por perícia judicial ainda e tem dúvidas relacionadas a esse assunto. Todos os dias tem pessoas aí entrando pela primeira vez, nunca sabe como que funciona o processo judicial e principalmente a perícia judicial. Até porque a perícia judicial é totalmente diferente lá daquela perícia que você realiza lá no INSS, dentro de 10, 15 minutos. Quem já passou sabe que como funciona no INSS, e muitas das vezes o perito do INSS nem é especialista no seu problema de saúde. Às vezes é um clínico geral que entende ali de vários assuntos relacionados a problema de saúde, mas não é um especialista específico no seu problema de saúde. Por exemplo, se está com problema na coluna, problema no joelho, quem trata desse problema de saúde é um especialista, no caso um ortopedista. Então, muitas das vezes na perícia do INSS, o segurado está com problema de saúde relacionado, quem trata é um ortopedista, e quem te avalia ali, o perito, é um clínico geral. Então, na perícia judicial, na maioria das vezes, vai ser um especialista no seu problema de saúde. Então, aí já é uma mudança. E vou falar de outras mudanças que tem na perícia, outros fatores diferentes que tem na perícia judicial, como você deve se comportar no dia da perícia, o que o perito judicial vai perguntar para você, como que é feita a avaliação do perito judicial. Então, você que vai fazer essa perícia judicial nos próximos dias, é muito importante que você fique sabendo como que funciona, para que possa aumentar as suas chances de ser aprovado. Porque é muito importante no processo judicial a perícia, porque na maioria dos casos, eu falo assim na maioria dos casos porque é o que mais acontece, o juiz ele acompanha o que o perito judicial fala. Lógico que o juiz ele não é obrigado a seguir o mesmo posicionamento do perito judicial, mas na maioria dos casos é o que acontece. Por exemplo, o perito judicial pode falar que você tem condições de trabalhar e o juiz te concedeu benefício e contra a decisão do perito. Pode ser o contrário também. O perito judicial falar que você realmente tem direito de receber o benefício e o juiz não concedeu o benefício, baseado, lógico, em fatos. Ele vai ter que argumentar, falar por que a decisão dele é o contrário do perito judicial. Mas, na maioria dos casos, o juiz acompanha a mesma decisão do perito. Por quê? Para você saber, no caso aí de um processo judicial que envolve, no caso, que é para ser concedido, o segurado entrou com um processo contra o INSS porque o INSS negou um benefício que o segurado não tem condições de trabalhar, mas mesmo assim o INSS negou o benefício. No caso de um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou até mesmo um benefício assistencial como BPC-LOAS. Neste caso, o juiz, mais uma vez, normalmente, ele não vê o segurado pessoalmente. Ele apenas tem acesso à documentação do segurado. Ele não vê, não existe, por exemplo, uma audiência, como é no caso de uma aposentadoria rural, quando você entra com um processo contra o INSS, ou no caso de por exemplo, a pessoa entra com um processo trabalhista. Tem nada a ver com o INSS previdenciário. Eu estou dando apenas um exemplo aqui. Um processo trabalhista que normalmente tem uma audiência ali presencial, que você fica de frente com o juiz. No caso de um processo aí para comprovar uma incapacidade por trabalho, normalmente não existe essa audiência que você fica frente a frente com o juiz. Ele apenas vê a sua documentação. Por isso que eu falo que, na maioria das vezes, e é o que acontece, o juiz acompanha a mesma decisão do perito, até porque o perito judicial, normalmente, como eu já falei, é um especialista no seu problema de saúde, e é um perito ali da confiança do juiz. Então, lógico que ele tem confiança no perito judicial. Então, o que o perito judicial fala no laudo judicial tem muito peso para a decisão do juiz. Como eu já falei aqui, ele pode ser contra, mas se ele for contra o perito judicial, ele vai
basear ali, dar fatos reais, porque ele está sendo contra o perito judicial. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma documentação muito boa, atualizada, às vezes diversos laudos, exames, comprovando ali pelos seus médicos que você não tem condições de trabalhar. Aí imagina aí, no dia da perícia, o perito faz um laudo desfavorável, no caso ali, falando que você tem condições de trabalhar. Então, nesse caso, o juiz pode ser contra, sim, e acontece. Em alguns casos, o juiz ser contra o perito, no caso, ele vai ali se basear na sua documentação para dar a sentença diferente da decisão do perito judicial, porque você tem uma documentação muito boa, lógico, por trás disso, o seu advogado vai ter que fazer a sua defesa. Um advogado muito bom, especialista no seu problema, especialista na previdência, um advogado previdenciário que entende, sabe o que está fazendo ali. É muito importante isso também, porque ele vai fazer uma boa defesa para que você tenha sucesso no final do processo. E se num caso desse o perito faz um laudo desfavorável, o seu advogado vai ser muito importante para fazer a sua defesa ali, baseado na sua documentação, para que o juiz dê a sentença diferente da decisão do perito judicial. Então, no dia da perícia, é muito importante, como acontece lá no INSS, você chegar no mínimo aí uns 30 minutos antes. Por quê? Para que você chegue lá e fique esperando ser chamado e fique bem tranquilo ali. Até porque a perícia judicial é sossegada, é tranquilo. Pelo menos o que é para acontecer. Quando a pessoa nunca passou por uma perícia dessa e só o nome ali, perícia judicial, envolve um processo, a pessoa já fica um pouco ansiosa, sem saber o que acontece. Então, pode ficar tranquilo que a perícia é sossegada, é bem tranquilo. O que o perito judicial quer e vai buscar entender por que você não consegue trabalhar. Então, ele vai se basear no seu problema de saúde e vai chegar a uma conclusão, vai ter uma conclusão ali, chegar a uma decisão se você tem condições de trabalhar ou não. Quando você chega lá para realizar a perícia, por exemplo, você é chamado, entrou na sala do perito, é muito importante você saber, o perito ele já sabe todo o seu problema de saúde, o que está acontecendo com você, por que você não tem condições de trabalhar, em qual atividade, função, profissão você trabalha. Ele sabe tudo isso. Por que ele sabe? Porque o seu advogado já relatou, já contou toda a sua história no processo. Quando ele deu entrada no seu processo judicial ali, ele vai relatar, contar toda a sua história. Então o perito ele já sabe o que está acontecendo com você. Ele pode até perguntar, mas ele já sabe o que está acontecendo com você. Então fique muito esperto, fique muito atento sobre isso. Então ele vai perguntar, possa ser que ele pergunte o que está acontecendo com você e tal, mas ele já tem acesso a isso, ele já sabe o que está acontecendo. Então ele já tem acesso à sua documentação. No dia da perícia, ele vai fazer ali um exame físico em você. Por exemplo, normalmente, como eu já falei aqui, o perito ele é especialista no seu problema de saúde. Então, quando, por exemplo, você tem um problema problema no joelho, então o perito, como ele é especialista, um ortopedista, um exemplo aqui, ele sabe se o seu problema de saúde ali, pelo menos ele tem uma base ali, se o seu problema de saúde te impede de trabalhar ou não. Mas como que ele vai chegar a uma conclusão ali, se o seu problema de saúde está te impedindo de trabalhar ou não? Porque ele está vendo você pessoalmente ali, ele vai mandar você fazer alguns movimentos. Então é muito importante você ficar atento a isso. Por exemplo, você está com esse problema no joelho. Pode ser outro problema de saúde, outra especialidade. Mas eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Você está com esse problema no joelho. Então o seu advogado contou sua história ali no processo, no início do processo, e falou que você, exemplo, tem dificuldade para subir escada, dificuldade para agachar. E por conta disso, exemplo, você trabalha em pé, carrega pesos, faz esforço físico, então por conta disso você não consegue trabalhar. O seu advogado relatou ali. Então o perito ele já tem acesso a essas informações. E o que ele vai fazer? Não é específico aqui o que ele vai fazer, mas o que ele pode fazer, melhor assim, ele pode mandar você fazer os movimentos de agachar para ver se você tem dificuldade. Vou dar uma dica aqui. Se for o seu caso, pode ser outro problema de saúde, mas para você ter uma noção aqui, se ele mandar você agachar e você tem dificuldade de agachar, você pode até conseguir, mas
você tem dificuldade de agachar, o que você deve falar para ele? Ou, se eu estivesse no seu caso, eu faria: manda você agachar. Você tem dificuldade de agachar. Se você fizer o movimento todo, ele pode, mesmo com dificuldade, com dores, ele pode entender que você consegue trabalhar, entendeu? O que você deve fazer é tentar ali fazer o movimento e fazer o movimento até onde você consegue sem dores. Por exemplo, se você, para fazer o movimento, você sente dores, então você vai falar para ele: eu não consigo fazer esse movimento porque se eu for agachar eu sinto muitas dores, por conta disso eu não consigo trabalhar. Ou se você consegue agachar um pouco, tal, você vai fazer o movimento ali, eu só consigo até aqui, porque se eu forçar eu sinto muitas dores. Então isso é muito importante, porque um exemplo aqui, ele manda você fazer, como eu já falei, ele manda você fazer o movimento, você faz todo o movimento, mesmo sentindo dores, com dificuldade, ele pode entender ali, porque as dores só quem sente é a pessoa. Então ele pode entender que você tem condições de fazer o movimento ali, então você não tem, o seu problema de saúde não te impede de trabalhar. Ou o contrário, se ele mandar você fazer o movimento, se você falar: eu não consigo de jeito nenhum, e nem tentar, ele pode imaginar ali que você está dificultando a perícia, ele fazer um exame em você, e mesmo que você não consiga fazer esse movimento, ele pode entender que você consegue e fazer o laudo desfavorável. Então é muito importante. O perito, ele está ali para entender e fazer o laudo baseado no que ele vai ver ali presencial. Ele está vendo você ali, você está presente a ele está vendo qual que é a sua dificuldade, se você tem dificuldade ou não. Então é muito importante. O perito ele vai fazer o laudo baseado no que ele está vendo. Então é muito importante. Às vezes você pode ter uma documentação que não seja muito boa e o perito fazer o laudo favorável, ou até mesmo pode ser o contrário, você tem uma documentação muito boa fornecida pelos seus médicos e o perito judicial fazer o laudo desfavorável. Então a perícia é essencial, é muito importante. Não que sua documentação não seja importante, é sim, até porque o perito judicial ele vai se basear na sua documentação também para fazer o laudo. Então é muito importante. Mandou você fazer um movimento, você não consegue, ou tem dificuldade para fazer, você vai tentar fazer o movimento ali, vai mostrar para ele que você tem dificuldade e não consegue fazer o movimento todo, ou não consegue fazer nada do movimento que ele pediu para fazer. Então isso é muito, muito importante. Aí ele vai mandar você deitar na maca, dependendo do seu problema de saúde, vai mandar você fazer os movimentos ali, que você se queixa, fala que não consegue, para ver se realmente você tem dificuldade de fazer esses movimentos e se esse problema de saúde te impede de trabalhar ou não. Então é muito importante. Diferente lá do INSS, quando você chega para realizar a perícia, o perito do INSS ele não sabe o que está acontecendo com você. Ele até pergunta o que está acontecendo com você, então você vai relatando ali para ele. É muito rápido, é totalmente diferente da perícia judicial. Então, outra coisa também, o laudo do perito judicial não sai na hora ali. Normalmente não acontece isso. O perito judicial ele tem até 30 dias para elaborar o laudo judicial, diferente lá do INSS. O perito dá a resposta na mesma hora. Lógico, ele não fala para você se você foi aprovado ou não. No mesmo dia, depois das 21 horas da noite, você já tem acesso ao resultado. Já na perícia judicial é diferente. Ele nem vai falar para você ali se você foi aprovado ou não. E o laudo normalmente não sai no primeiro dia. Pode sair com uma semana, 2 semanas, ou até um mês, que é o tempo que o perito judicial tem. E infelizmente às vezes demora um pouco mais, até mais de um mês para o laudo judicial sair. Então o perito ele vai ter todo um tempo ali para analisar a sua documentação, baseado nas informações ali que ele tem, no dia que você realizou a perícia. Outra coisa também, no dia da perícia, ele vai perguntando para você e vai anotando. Ele não vai anotar tudo que você falar para ele. Ele vai anotar alguns pontos específicos ali que ele vai perguntando para você, para depois, com essas informações, ele fazer o laudo judicial. Então, a perícia judicial é extremamente importante. Eu diria que é o mais importante para comprovar a sua incapacidade para o trabalho. Como eu já falei aqui, não é que a sua documentação
que os seus médicos forneceram não tem importância. Tem sim, mas a perícia judicial é muito importante, é uma das provas mais importantes no seu processo. Porque, como eu já falei aqui, o perito judicial, o juiz, normalmente ele acompanha a mesma decisão do perito judicial. Então, isso é muito importante. Você fica atento sobre isso. A perícia judicial é muito importante para o seu processo. Então, lógico, como eu já falei aqui, não quer dizer se o perito judicial faz o laudo favorável que você já ganhou o processo, ou se ele fizer o laudo desfavorável que você perdeu o processo. Não, mas normalmente é o que acontece. Se o laudo é favorável, o juiz concede o benefício. Se é desfavorável, o juiz não concede o benefício. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é se você estiver buscando, por exemplo, um auxílio-doença, que é um benefício temporário. O perito judicial ele pode entender que a sua incapacidade não é temporária para o auxílio-doença que você está buscando. E pode entender que a sua incapacidade é total e permanente para uma aposentadoria por invalidez. Pode ser o contrário também. Se você está buscando uma aposentadoria por invalidez, ele pode entender também que você não tem condições de trabalhar, mas que a sua incapacidade é temporária para o auxílio-doença. Como eu já falei aqui também, o juiz pode ser diferente também. Se ele falar outra decisão aqui, o perito judicial fala que você realmente não tem condições de trabalhar, mas a sua incapacidade é temporária. O juiz pode entender que a sua incapacidade é permanente para a aposentadoria, como pode ser o contrário também. É muito importante. Tem pessoas que entram com processo judicial buscando um auxílio-doença que o INSS negou. Só para você ter uma noção aqui que o INSS, na maioria das vezes, nega o benefício de forma injustamente. O segurado tem direito de receber e o INSS nega. Tem pessoas que o INSS nega o auxílio-doença, o benefício temporário. O segurado entra na justiça, comprova ali que não tem condições de trabalhar, às vezes já é uma pessoa que tem uma certa idade e tal. E o juiz, no final do processo, acaba concedendo a aposentadoria por invalidez. Então, para você ter uma noção aí que o INSS, muitas das vezes, o segurado tendo direito de receber uma aposentadoria e o INSS não concede nem o auxílio-doença. Já na justiça, o segurado consegue. Já não estou falando aqui que todo mundo que entra com processo judicial consegue comprovar incapacidade para o trabalho, mas na maioria dos casos a pessoa consegue sim, tendo uma boa documentação, dependendo do que acontecer na perícia judicial, o segurado consegue sim comprovar a incapacidade e consegue receber o benefício. É importante também você saber que para que a pessoa entre, você que não sabe ainda, quem vai entrar com um processo judicial contra o INSS, primeiro precisa passar por uma perícia no INSS, ter a negativa do INSS para assim entrar com um processo judicial. É muito importante também que você que vai entrar com um processo ainda, sempre busque a ajuda de um advogado previdenciário, especialista na previdência, para que ele possa te ajudar da melhor forma e que possa conseguir, durante o decorrer do processo, conseguir comprovar a sua incapacidade para o trabalho e no fim do processo que você receba o seu benefício. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.